Posso? Boa noite a todas, todos e todes. Uma noite muito significativa e importante para nós. Uma live do mandato, que mais uma vez aqui trazemos uma discussão de um tema extremamente relevante e importante para todos nós. Quero já de início dar as boas-vindas às nossas convidadas, dar boas-vindas às pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nós estamos aqui, né, mais uma vez, através de uma live, buscando, assim, esse contato, esse diálogo com a nossa comunidade, né? Então, quero desejar uma boa noite, um bom diálogo para nós, dizer que vocês sugiram para as pessoas depois nos acompanhar no nosso canal do YouTube, né, nas nossas redes sociais, através do Facebook, porque nós sabemos da importância, assim, da utilização desses canais para divulgar as nossas ações, o nosso trabalho, né, os nossos projetos. Então, eu quero aqui, já de imediato, agradecer a todas as pessoas que têm colaborado de uma forma ou de outra com o trabalho que nós realizamos na Câmara de Vereadores, né? Um mandato que busca sempre a questão da inclusão, busca sempre a questão de políticas afirmativas, sobretudo, né? E é por isso que nós estamos aqui. Então, eu já quero dar boa noite para a Yara Neto, que aqui está representando a Mães pela Diversidade, nossa companheira, parceira de luta, né, Yara, de muitos anos, e a gente vem, assim, militando em prol das pessoas, né, das vidas das pessoas, isso que nos move sempre. A Eduarda, do Coletivo Elza, que a gente também tem somado muitas parcerias, e elas estão aqui para falar sobre isso também. E a nossa convidada também especial, né, a Fábio Ferrari, está conosco nessa noite para falar um pouco sobre a sua trajetória, né, sobre o que realmente a gente faz no dia a dia, quem somos, como atuamos e por que atuamos nessas questões tão importantes para nós. Ontem, particularmente, né, dia 28, foi o dia, né, que se celebra, o dia da questão que traz um debate, uma discussão sobre a LGBT, QIAPN+, né, eu estou, assim, me apropriando dessas terminologias que são acrescidas, né, na sigla LGBT. E para nós, assim, é uma data importante no sentido de conscientizar toda a população, todas as pessoas, sobre este debate, principalmente na questão da homofobia, que infelizmente está muito presente na nossa sociedade, né? E o que nós queremos, na verdade? A construção de uma sociedade livre de preconceitos, né? Então, por isso que nós estamos aqui, para fazer esse diálogo, para fazer esse debate, para divulgar o trabalho que é feito por ONGs, né, por coletivos, por pessoas mesmo que acreditam nessa sociedade que nós tanto queremos, né? E é muito importante lembrar, assim, que é uma luta que não é só da comunidade LGBT, né? É uma luta de todos nós. É possível e é preciso, necessário, que a gente também se some nessa luta, né, nessa questão dessa sociedade que nós queremos e que eu falava anteriormente, e que a gente busque principalmente a questão do respeito nas relações, o respeito na sociedade, e que nós, infelizmente, sabemos, né, que o nosso país está lá no ranking da questão da violência contra a comunidade LGBT, é um dos países que mais mata, né, pessoas LGBTs, e isso traz, assim, além de uma tristeza, sem dúvida, né, uma preocupação, aonde nós queremos chegar, né, e por que nós estamos aqui fazendo esse debate com vocês. Então, eu quero, assim, já no início, e eu tenho que me policiar, porque eu falo bastante, né, então eu tenho que deixar minhas convidadas falarem um pouco, né, sobre elas. Então, eu vou passar para a gente fazer uma rodada, assim, de apresentação. Quem são vocês, né, o que vocês hoje representam dentro dessa luta que nós estamos aqui abordando o assunto da questão da comunidade LGBTQI, APN+, né? E me corrijam se eu me atrapalhar um pouquinho nessa questão das letras, né?
mas o que realmente o que nos move, o que nos une, é justamente o que eu falava antes, que é a questão da liberdade das pessoas em serem felizes, serem cidadãos e cidadãs que possam, sim, estar na sociedade atuando da melhor forma possível, como a gente sempre faz, e buscando, né, essa humanização nas, né, relações pessoais. Então, vamos lá, eu vou passar para a Yara fazer uma breve apresentação. Primeiro, só uma rodada de apresentação, depois a gente vai entrar e eu vou querer saber o que vocês fazem, né, onde vocês estão atuando hoje. Então, Yara, eu vou passar para ti, quero te agradecer por tua presença aqui nessa live para nós hoje. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Yara, eu sou assistente social, professora e mãe de um homem gay de 29 anos. Ai, meu Deus. A maravilhosa drag Rebeca Rebu. Eu faço parte do coletivo Mães pela Diversidade desde 2015 e o nosso coletivo tem por objetivo acolher familiares em geral, né, mas principalmente as mães que se deparam com essa realidade de ter um filho LGBTQIAPN+, e muitas vezes se sente perdida, como eu me senti muito perdida quando conversei com o Jean sobre esse assunto a primeira vez, né, quando ele tinha 14 ou 15 anos, e eu pensei na hora assim, meu Deus, eu preciso falar com alguém, eu preciso conversar com alguém a respeito desse assunto, né? Ok, vamos enfrentar essa realidade, vamos lá, é meu filho, nunca vou deixar de amar, mas eu preciso saber o que fazer com os meus sentimentos em relação a isso, né? Em relação ao medo que eu sinto, que eu sentia muito mais latente na época, que eu continuo sentindo hoje, né? Esse medo de que a sociedade vai ser má com o meu filho, e é má com o meu filho. Então, eu procurei por algum tempo, assim, e descobri a ONG Mães pela Diversidade através de uma amiga que já fazia parte, a Carla Siqueira, que me apresentou a Maju, que é a presidenta nacional. Hoje, o Mães pela Diversidade está em quase todos os estados do Brasil. Eu costumo dizer assim que eu preferia não estar nessa luta, né? Mas, já que é necessário, que bom que eu tenho mães fortes, empoderadas e maravilhosas que estão ao meu lado e que a gente sempre busca o melhor para os nossos filhos e filhas e filhos. E não é fácil, não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa de desconstrução diária dos nossos preconceitos e das nossas vivências e tentar adquirir conhecimento e buscar estar ao lado deles para que eles não sofram. Ou que não se tornem estatística, né? Porque eu acompanho, né, muitas mães que perderam seus filhos e cada vez que isso acontece é como se eu recebesse também uma má notícia. Então a gente luta por direitos, não é por privilégios, é por direitos. Perfeito. Eu também, da mesma forma, Yara, percebo, assim, essa angústia de muitas mães, né, que se preocupam quando seu filho sai, né, a sua filha, porque sabe-se como a sociedade, infelizmente, ainda, né, trata as pessoas, né, LGBTs. Então, a Yara é quem nos apresentou aqui na cidade o coletivo, né, Mães pela Diversidade, e é um importante trabalho que a gente depois vai querer saber um pouquinho mais sobre o coletivo, tá, Yara? Vou passar agora, então, para a Eduarda. A Eduarda, nós conhecemos o ano passado, né, Eduarda, assim, nessas nossas andanças na defesa dos direitos das pessoas, e especialmente das mulheres também, né?
E a Eduarda está aqui na cidade, agora vivendo o dia a dia, né? Participando das nossas ações, a gente faz um trabalho muito conjunto. E eu gostaria, Eduarda, que tu te apresentasse para nós também, falando do coletivo Elza Soares, né? Coletivo que hoje tu estás à frente aqui na nossa cidade, né? Então, boa noite, gente. Eu sou Eduarda, eu sou presidente e fundadora do coletivo feminista Elza Soares. E nós estamos na cidade, vai fazer 1 ano e meio, 2 anos já. Mas o coletivo tem fundação já há quase 5 anos. E a gente vem então para a cidade, já em parceria com a Procuradoria da Mulher, com Mães pela Diversidade também, a SDC. E através então dessas parcerias a gente desenvolve alguns projetos que já estão em curso e outros que nós estamos escrevendo para poder lançar. E é um prazer muito grande estar aqui nessa nossa primeira live que eu participo com vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado por esse espaço. Eu sou uma ativista pelos direitos humanos, tenho uma especialização em violência de gênero, sou uma mulher lésbica, tenho 24 anos, e agora estou morando em Charqueadas. Fazer a sua apresentação, né? Quem é a Fábio Ferrari? Que é muito conhecida, né? A gente ouve falar muito bem, mas diz para nós, Fábio, e para o pessoal que está nos acompanhando nessa noite, né? Quem é a Fábio Ferrari? Tenho 38 anos. Esse mês agora eu estou completando 39 anos de idade. Sou cabeleireira, moro aqui em Charqueadas há 33 anos já que sou moradora de Charqueadas. Já atuei em alguns lugares daqui conhecidos, salões de beleza, trabalhei com algumas cabeleireiras conhecidas na cidade, né? Lugares que me fizeram crescer muito, conhecer muita gente, muitas pessoas. Eu, como sou de uma comunidade pequena, um bairro mais humilde, né, que é o meu bairro, eu saí para o conhecimento das pessoas nessa parte, entendeu? Indo para os lugares, trabalhando em lugares onde frequentavam vários tipos de pessoas, de classes sociais, né, aqui em Charqueadas. Moro até hoje moro com os meus pais. Eu tenho a minha casa nos fundos da casa deles, né? E já saí, já voltei, mas agora vai fazer 3 anos que eu me casei também, né? E aí a gente está agora construindo a nossa casa nesses bairros novos que fizeram lá no Világio, para lá para trás. Mas eu tô aí, eu sou uma pessoa, eu sou meia, como é que eu posso te dizer? Por passar algumas coisas que eu já passei, né, na minha vida, na infância, assim, alguns traumas, mas não tão grandes também, sabe? Me fez ser uma pessoa mais retraída, assim, em matéria do que eu me tornei, sabe? Sempre me cuidando muito dos lugares que eu frequento, à noite, coisas assim, sabe? Me policiando de poder muitas vezes ir a alguns lugares por medo de, de ser maltratada, de ser alguém me judiar, entendeu? Então eu sempre fui uma pessoa mais na minha mesmo, mas é isso, eu sou uma pessoa que tô aí, né? Tô sempre em luta com as minhas amigas, conheço todas as minhas amigas, elas estão sempre, a gente está sempre unidas, conversando a respeito, tem algumas em São Jerônimo, só que eu nunca fui muito uma pessoa assim de me mostrar mesmo nessa parte de ajudar, de a nossa, assim, a nossa bandeira, entendeu? Eu acho que eu venho de uma coisa assim já mais quieta. Eu sempre fui assim, sabe? E eu queria ter essa oportunidade de poder ajudar mais, fazer mais pelas pessoas que têm a mesma opção que eu, sabe? Porque eu sempre fui muito, muito, muito na minha mesmo, né?
Mas é isso. Meu pai, minha mãe sempre me apoiaram muito também, entendeu? Uh, Nunca tive o que nem a Yara estava falando ali, que ela. Tudo isso que tu falou, Yara, realmente é. Eu moro com meu pai e com a minha mãe até hoje. Eu sou a única que quando tô que eles se preocupam até hoje, entendeu? Não importa a hora que eu vou, onde eu vou, a hora que eu chego, o pai e a mãe estão sempre preocupados comigo, por causa, bem como a Yara estava falando mesmo. A Yara descreveu o que a minha mãe e meu pai sentem e já me falaram, entendeu? É isso. Não adianta, é coisa de mãe mesmo, né? Mãe e pai. É isso. A gente ouve, esse lugar de fala, ele é importantíssimo para nós, né? Porque, de fato, traz os elementos das nossas preocupações do dia a dia, das situações que ocorrem, né? Da sociedade que nós vivemos, porque uma coisa é eu falar, né? Outra coisa é vivenciar essas dificuldades, essas necessidades que nós temos, né? E é justamente isso que a gente está aqui propondo. A gente tem essa preocupação de como nós podemos avançar nessa pauta, né? Então, a pergunta que eu já faço assim para vocês, e fiquem à vontade para quem quiser responder, vocês três que são as nossas convidadas, né? É justamente sobre isso, assim. Nós temos muitos desafios, né? São enormes desafios de viver numa sociedade que a gente sabe que discrimina, que é preconceituosa, né? E aí eu pergunto para vocês, assim, já de início, né? Como é que vocês percebem o que hoje nós precisaríamos, né, dentro dessa pauta, construir, conquistar, quais são os desafios que nós temos diante dessas questões, né? Então, eu deixo assim, não sei se qual das três que quer fazer a primeira abordagem, fique bem à vontade, e também já aproveitando para depois a gente falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem, né? Então, quais são os desafios que nós temos neste momento, né, em relação à comunidade LGBT que IAPN+. Eduarda, tá sem a Eduarda está sem som, né, Eduarda? Não sei se o Rodrigo está nos ouvindo, eu acho que de repente ele bloqueou o áudio. Mas nós estamos te escutando. Agora eu Isso, escuto nós você. estamos. Então, vou iniciar, porque é a parte que a gente mais trabalha dentro do ELSA é em relação ao controle social, né? O que é esse controle social? O controle social, ele se dá a partir do trabalho do terceiro setor, em prol de controlar, fiscalizar, contribuir com políticas públicas municipais, estaduais e federais, né? Então, a gente faz esse trabalho de pesquisa, levantamento de dados, escrita de leis, escrita de políticas, para que a gente possa desenvolver todas as pautas e lutas que a gente se propõe, né? E a Paula, então, trouxe essa questão muito importante, que eu acho que é o que principalmente nos traz aqui hoje, que é como a gente avança, né? Bom, então a gente vem de 4 anos muito terríveis para nossa pauta, para nossa comunidade, né? Eu sempre digo que a gente veio de 4 anos de desgoverno, porque a gente já não tinha tantos direitos e passou a ter menos ainda, né? Os poucos que a gente tinha foram retirados. Então a gente entra em 2023 com essa pauta começando a se reorganizar. A gente volta a ser parte de um cenário da política nacional, com uma coordenadoria, com uma secretaria, com um ministério, e passa a poder, então, voltar a discutir, né? Estadual, num patamar geral, nós tivemos, então, nosso primeiro governador gay assumido, né? Que veio como uma onda assim para gente. Bom, e agora? O que vai acontecer? Vai mudar alguma coisa? A gente ganha alguma coisa com isso? E a gente se depara com 50 passos atrás quando ele diz que ele não é um gay governador, ele é um governador gay. E o que isso impacta para nós? Bom, ele está nos dizendo que
para ele tanto faz, tanto fez, né? A gente continua inexistente, a gente continua sem direitos. Temos sim algumas políticas públicas, é inegável dizer que nós não temos, porque temos, mas são pouquíssimas. Nós não temos uma coordenadoria, nós não temos uma secretaria, e isso nos impede de avançar, né? Como que a gente avança sem ter uma coordenação, uma secretaria, um fluxo de trabalho, um alinhamento de políticas, né? E trazendo para o município, já que a gente foi descendo a escadinha, bom, nós estamos em um município onde não tem coordenadoria, onde não se fala sobre isso, não se fala sobre alguma secretaria de direitos humanos, quem dirá de diversidade, né? Então, é muito triste quando a gente se depara. Ontem era o dia do orgulho, né? 28 de junho. É muito triste a gente abrir o Instagram e ver um post falando sobre o dia do orgulho em um Instagram oficial de uma gestão municipal, onde não se trabalha, né? Não se trabalha a questão da diversidade na cidade. Então, por que eu posto sobre o dia do orgulho se eu não trabalho sobre o orgulho? Né? Porque o nosso orgulho se dá a partir do momento que nós temos direitos, que nós temos acesso a direitos. Quando eu não tenho acesso a direitos, quando eu preciso ir para Porto Alegre para fazer uma transição hormonal, quando eu preciso ir para Porto Alegre para fazer um BO, onde estão os direitos dessa cidade? O que essa cidade está me oferecendo? Né? Então a gente começa a poder falar sobre avanços quando a gente começa pelo básico, um conselho, uma coordenadoria, uma secretaria. Aí a gente começa a poder conversar sobre isso. Né? Quando a gente vê que a gestão municipal de fato se importa e abre portas para nós, para as nossas existências e vivências, a gente começa a poder conversar sobre isso. Né? Isso parte do interesse público, político, de poder nos dar esse espaço e essa voz. Não consigo resolver o problema. Tem um monte de problema.
Eu não tenho como mexer. Eu não tenho como mexer nisso. Pede para as pessoas acompanharem pelo YouTube, lá tá acontecendo a mesma coisa. E o áudio lá, que é o que eu tô conseguindo ouvir, para mim tá alto. Paula, as pessoas não estão nos escutando. Não, a live não está sendo escutada, as pessoas só escutam o Rodrigo. Não, as pessoas estão botando nos comentários que só estão escutando o Rodrigo. Mas nós não estamos sendo escutadas. Eu escuto perfeitamente vocês. O áudio do Rodrigo tá É que como deu muito eco na fala da Yara e da Eduarda, eu abaixei o volume para ver se diminuía. Deve ter sido nesse trecho que deu esse problema. Só que depois normalizou. Rodrigo, as pessoas só escutam eu e tu. Não estão escutando a Paula. Só escutam eu e o Rodrigo. A Paula não está sendo escutada. Acontecendo. Bom, o Rodrigo, então, vamos passar. Não, vocês estão me escutando, né? Então, quem sabe, agora a Yara faz a abordagem dela e a gente tenta ajustar. Agora, deu. Eu já descobri o que é. Tá todo mundo sendo escutado. Estão me escutando? Então, vou repetir aqui os nossos agradecimentos às pessoas que estão nos acompanhando, né, nessa live. Olhando na TV? Quero cumprimentar a Betina Lopes, o Matheus, a Camila, a Maria Tereza, do Xananeco, a Janaína Neto, a Daniela, também o Gomercindo, a Jordana, a Gabriela Bertolo, agradecer para as pessoas que estão junto com a gente, compartilhando esse momento de conversa, de diálogo, né? E então eu quero passar para a Yara, fazer um pouco dessa abordagem da questão dos desafios que nós temos em relação, Yara, tu vivencia muito isso enquanto mães pela diversidade, né? Os desafios que nós temos e as dificuldades, né, em relação à questão de políticas públicas e de espaços institucionais que percebam, né, ou que envolvam as pessoas a discutir esse tema da questão da diversidade, né, da questão LGBT mesmo, né? Então, queria que a Yara falasse um pouquinho para nós.
Bom, eu tenho como principal desafio a questão da diminuição da violência nas escolas, porque em 29 anos de vida do meu filho, por 20, ele sofreu violência nas escolas por onde ele passou. Então, eu acho que a gente precisa conversar com a sociedade, a gente precisa conversar com as professoras, com os professores, com as orientadoras, com as diretoras das escolas, para que deixem a gente entrar nessas escolas e conversar com as pessoas. Porque muitas vezes é por ignorância sobre o assunto. Muitas vezes é porque aprendem em casa essa violência. Mas muitas vezes quem comete essa violência são os professores e professoras. E isso me preocupa muito, porque eu sou professora, né? Estou quase me aposentando, quase 30 anos de serviço, e nesse tempo eu vi muita coisa que me entristeceu. É aquela piadinha homofóbica que a pessoa acha que não está fazendo mal, é chamar aluno no feminino para ofender, é correr aluno trans da escola, né? Fazer achar que uma piada não faz mal, achar que aquilo é homofobia, é só uma brincadeirinha, não vai causar nada. Só que causa, sim. Causou no meu filho, causa em muitos outros. Então, eu tenho esse desafio particular e que eu levo bem a sério, assim, que eu gostaria muito de poder fazer um trabalho nas escolas para que outros não passem isso, né? Porque escola, na minha ideia, assim, e enquanto estudante que fui por muitos anos, era um espaço de brincar, de se divertir, de conhecer gente, de namorar, até de brigar, mas não de violência, né? Brigar verbalmente, digamos assim. E a gente vê muitas vezes coisas muito violentas com os nossos filhos LGBTQIAPN+. Preconceito, como diz a palavra, né, um preconceito, a gente pode trabalhar e ir diminuindo aos poucos. Ninguém nasce preconceituoso. As pessoas aprendem a serem preconceituosas, né? E aprende com quem? Aprende na escola, aprende com seus pais, aprende com os vizinhos. Não importa, aprende. Se aprende a ser preconceituoso, pode aprender a não ser, né? E não adianta não ser homofóbico, tem que ser anti-homofóbico, né? A LGBTfobia é crime e a gente precisa começar a enquadrar as pessoas. A gente precisa começar a mostrar para elas que alguma coisa acontece, sim, né? Não pode uma pessoa não ter medo de sair de casa porque acha que pode não voltar, né? E eu, como mãe, já passei por algumas situações bem difíceis, assim, de não saber o que fazer, não ter o que fazer, muitas vezes, e eu só quero que meu filho seja respeitado, onde ele mora, onde ele trabalha, onde ele vai à noite, no cinema, no bar da esquina, no restaurante. Eu quero que ele seja respeitado. As pessoas não precisam se afirmar diminuindo o outro, né? A gente pode conviver bem respeitando a outra pessoa. Então, eu acho que a escola é o local mais apropriado para a gente diminuir essa violência. Quando o Jean se formou,
na faculdade, ele disse: agora encerro um ciclo de mais de 20 anos de violência. Pergunta se ele quer fazer uma pós, ele quer distância de colégio, de escola, de faculdade. E isso eu entendo que é muito triste, é um trauma, né? Parece assim que ele foi para a escola porque eu obrigava, porque ele era obrigado a ir, porque por ele não teria ido. E aí, o que a gente faz com as nossas crianças que querem estudar, querem aprender, querem ter essa vivência da escola? É tão legal, eu acho tão bonito, né? No meu tempo se brincava na hora do recreio, hoje em dia eu não sei como é que é, criança, não sei, não dou aula para criança, mas aquele momento ali é tão especial, né? Às vezes se formam lembranças, memórias que seguem para o resto da vida, pois as memórias e as lembranças que o meu filho tem e formou para o resto da vida não são boas. Eu gostaria muito de contribuir para que outras crianças não sofram isso. Tá bem? Aqui eu tô vendo assim alguns comentários, né, que eu acho que é importante a gente fazer uma referência, né? A Xananeco está dizendo, ó, discurso da Fábio, não houve o som na hora que ela falou. E eu quero só dizer, assim, que vocês continuem nos dando esse retorno para que a gente possa não só fazer, saber se nós estamos bem conectados com vocês, mas também para que a gente possa ouvir as perguntas que vocês querem fazer para alguma das nossas convidadas, né? Sobre esse aspecto que a Yara coloca, né, a gente teve uma roda de conversa já na Câmara de Vereadores, há 2 semanas atrás, justamente, Yara, para que a gente pudesse ouvir, né, a partir das escolas, o que na verdade, nós precisamos fazer para que a gente possa ter esse espaço que é a escola, um espaço muito importante, né, de fala, de reflexão, de debate, sobre essa questão, porque nós sabemos que o interior da escola, a gente busca a questão da inclusão, né, lutar contra preconceitos, discriminação, enfim. E eu quero fazer esse registro porque realmente foi um momento muito importante que a gente contou com o grupo, o núcleo de diversidade, né, do IFSU no GED, onde a professora Michele fez essa exposição, e ali surgiu, assim, vários questionamentos de educadores em relação a essa questão, da abordagem que se faz no interior da escola e como se pode e deve se trabalhar essa questão, né? Mas aí nós estamos aqui, aí ela traz esse tema da educação. E eu fico pensando, e assim, eu quero passar essa reflexão para vocês, justamente nessa questão da educação, né? Como é que hoje a questão da LGBT, da comunidade LGBT, ela já abordou um pouco na questão da educação, mas também como é que se dá isso lá na área da saúde, né? Como é que se dá esse processo lá, como a Fábio Ferrari já falou, na questão do emprego? Há dificuldades, Fábio, para ingressar nesse mercado de trabalho? Há preconceito nesses espaços, né, do mercado de trabalho, seja espaços públicos ou privados, enfim. Queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, né, porque são situações bem presentes, né, que a gente percebe na fala de muitas pessoas sobre a dificuldade, né, eu vejo, a Daniela mesmo, ela sempre me relata por que Encharqueadas é tão difícil de fazer a carteira, desculpe, a carteira, né, de identidade com o nome social, que foi uma das grandes conquistas, e eu ouvia ontem nos meios de comunicação essa questão da importância, e uma das coisas que tem avançado é justamente o nome social. Mas não é só isso, né? Não é apenas isso, né? É muito mais, como a Yara já colocou, como a Eduarda também falou, e a Fábio. Então, eu queria que vocês pudessem abordar um pouquinho disso, assim. Qual é o entendimento de vocês? A gente sabe que é através de políticas públicas, né? Mas como é que a gente vai fazer com que essas pessoas cheguem até o poder público para colocar essa necessidade, né? Desse olhar sobre essas áreas, principalmente de atuação. A questão do emprego e renda, a questão da educação e da saúde. Não sei se quem é que quer começar a fazer essa abordagem. Eu acho bem difícil. Vocês estão me ouvindo?
Sim, sim, estou ouvindo. Então, eu acho muito difícil. Ai, parece que a gente não consegue ver nunca. Eu não sei, eu não consigo ver nunca uma melhora, assim, nessa área do trabalho, sabe? Eu conheço muitas pessoas que não adianta, não conseguem. E por mais que hoje estão trabalhando, estão conseguindo, mas precisa de muito ainda, né? Precisa de muito para conseguir conquistar um espaço de trabalho legal. Para nós, né, as trans, a maioria acaba não tendo nem a oportunidade de conseguir um emprego digno, né? Cai no mundo da prostituição. Hoje em dia, travesti é prostituição, né? É bagunça, é vulgaridade e acabam se entregando a essa vida, né? Por não ter essas oportunidades, né? Muitas não têm o dom, que algumas vêm, por exemplo, eu consegui, com a ajuda de algumas pessoas, me ajudar a não cair nessa vida, né? De que é muito difícil para nós. Sempre tivendo o apoio dos pais e da mãe, mas tive pessoas que me ajudaram muito, né? A não cair nesse mundo complicado aí, de prostituição, né? Mas eu acho bem difícil. Para mim, ainda é bem difícil, sabe? E aí a Yara tava falando um negócio, ali, que é bem isso que ela disse a respeito dos traumas de infância. Foi muito difícil. No meu começo, aqui na minha escola do meu bairro, foi muito difícil. Ali, a minha mãe era chamada pelas professoras para falar sobre os meus trejeitos, sobre o que estava acontecendo, sobre outras mães falarem para as professoras a meu respeito, né? Então, desde o começo, imagina, quarta, quinta série, eu era uma criança. Já era coisas que eu já ficava preocupada, nervosa, indo para a escola, em saber das coisas que as pessoas iam falar, né? E quando eu terminei a quinta série na escola que eu estudava, eu acabei indo para uma outra, que eu saí do meu bairro e fui para o centro estudar lá. E realmente isso daí que a Yara falou me faz vir assim, me trazer recordações de que quando eu tive que mudar de cidade, eu fui morar em Taquara com meu pai, na cidade de Taquara. Quando eu saí daqui, fui para o centro, eu caí num, num meio assim só de preconceito ali. E já era os 12 para 13 anos. E aí foi um trauma muito grande. Daí meu pai me levou embora. Eu fui trabalhar morar em Taquara com meu pai estava construindo uma igreja lá. E eu fiquei durante um ano lá. E quando eu cheguei lá, eu pensei assim, meu Deus, eu não posso mostrar nem um pouquinho que eu sou gay, né? Não posso, eu tenho que me tornar uma pessoa normal. E lá eu adquiri assim um lado raivoso, eu batia em todo mundo, eu brigava com todo mundo, eu era uma pessoa muito agressiva para mostrar um lado que não era o meu, não mostrar o meu lado homossexual, e sim um menino que briga, que faz tudo, que maltrata, e para não ser maltratado, entendeu? Se eu não vou para outra cidade agora, eu não posso. Então, isso que a Yara falou é bem verdade. Foi a vida inteira indo para a escola, não querendo ir. Para concluir meu ensino médio, meu ensino fundamental, eu sempre fui, mas era muita coisa. Foi muita piada, foi muita coisa. Passei por muita coisa que não foi boa mesmo, entendeu? E eu acho que foi tanto tombo, tanta porrada que eu tomei que me acabei me tornando forte, me fortaleci, entendeu? E é isso. E essa tua vivência, Fábio, realmente ela exemplifica bem a situação que nós colocamos, muitas vezes, numa situação, para nós, teórica, né? Mas na prática tu percebe e sente muito, muito essa questão do preconceito, das dificuldades que nós estávamos falando, né? Eu participei também, junto do coletivo Elza Soares e também do Mães pela Diversidade, daquele encontro na Câmara que reuniu, né, as mães. E aí, Eduardo, eu queria que tu falasse um pouco assim, a Fábio estava comentando que ela tem o apoio da família dela, né? E eu lembro, assim, das falas, o quanto é importante a família estar
né, apoiando, estar junto, porque a gente sabe que muitas pessoas que quando falam para a família sente realmente essas dificuldades da aceitação, né? Então eu queria que tu falasse um pouco assim desse trabalho do coletivo, e aí eu já quero começar assim provocando vocês nesse sentido de vocês fazer essa abordagem. As pessoas que estão nos ouvindo, né, muitas que ouvirão depois, e a gente quer assim, pedir para vocês sugerirem para as pessoas assistirem depois, né, porque vai ficar lá a live gravada, mas que vocês possam realmente dizer para as pessoas que hoje existe um coletivo que acolhe, que ouve, né? Existe Mães pela Diversidade. Então, assim, esses espaços, eles são fundamentais para essas pessoas, né? Então, eu queria que o Eduardo pudesse falar um pouquinho sobre esse trabalho do coletivo. Então, a gente, só para explicar o que foi a nossa conversa, né? No Elsa, um dos nossos projetos é o Fala Elsa, que mensalmente ou a cada 2 meses a gente reúne as pessoas em uma roda de conversa para tratar de alguma temática escolhida pelas pessoas, né? E o Fala Elsa, ele faz uma conexão com um convidado de fora da região carbonífera com um convidado daqui. Porque a gente entende que a gente só consegue criar conexões e fortalecer as lideranças, os projetos e, inclusive, formar novas políticas e novos projetos a partir de uma conexão de pessoas que estão aqui com pessoas de fora, né? Então, a gente já teve duas edições, né? A gente tratou da questão da maternidade, né? A maternidade solo, a maternidade de pessoas LGBT, e o quanto isso impacta na nossa vida, né? Na vida das pessoas. E respondendo à pergunta da Paula sobre essa aceitação, né? Eu considero que nós três, eu, o Jean e a Fábio, somos uma pequena minoria, uma rara minoria privilegiada que teve o apoio dos pais, né? Porque a gente sabe que não é essa a realidade. Que bom, somos privilegiados, temos muito amor, mas as pessoas que a gente acolhe dentro do Elsa, por exemplo, são pessoas que não fazem parte dessa rara minoria, né? E por que é uma minoria? Ainda somos uma minoria que é aceita pelos pais e pela família. Eu sempre digo que família a gente escolhe ao longo da nossa vida, né? As pessoas, os nossos genitores, às vezes, muitas vezes, no caso da comunidade LGBT, eles não nos aceitam e não nos veem como família a partir do momento que a gente decide se libertar desse armário que a gente vive, dessas amarras que a gente vive ao longo da vida toda. Tem gente que vai conseguir se assumir aos 50 anos, tem gente que morre sem se assumir, tem gente que desde pequenininho já se assume. Por quê? Porque a gente sempre espera, e eu como filha passei por esse processo de, mesmo sabendo e convivido com uma mãe e um pai que sempre me apoiaram em tudo, sempre lutar. A minha mãe sempre dizia, eu sempre lutei pelos filhos dos outros, né? Então, eu sempre tive isso em casa, de que estava tudo bem eu ser quem eu fosse, da forma que eu fosse escolher, né? Mas a gente sempre pensa, o que vai acontecer quando eu falar, né? Esse é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça. Bom, eu sei que eu sou, mas o que acontece quando eu falo, né? Mesmo que a gente saiba quem são os nossos pais, porque a gente conhece os nossos pais, a gente sabe exatamente a reação que vai acontecer após a gente contar, né? Mas a gente se sente totalmente inseguro. E isso faz parte da vida, insegurança faz parte da vida, né? E eu sempre disse ontem numa live, digo sempre, né? Bom, nós somos a parte da comunidade que conseguiu sair desse armário e que está aqui lutando para que os outros que ainda não conseguiram sair desse armário possam sair com acesso à segurança, com acesso à educação, com acesso à saúde. E como bem disse a Fábio, essa ainda não é a nossa realidade. Então, muitos de nós ainda não se sentem seguros para poder sair do armário, porque não tem essa aceitação. Sabe que a partir do momento que se assumir, vai ser expulso de casa, vai apanhar, vai ser, inclusive, postos em psiquiatras, psicólogos, porque, isso é uma fase, isso passa, pode ser que se eu colocar numa psicóloga, ela vai se ajeitar. Né? Então, ou até mesmo vai para dentro de uma igreja, porque Jesus vai salvar, né? A gente sabe que esse é o pensamento. Então, é muito complicado quando a gente percebe que essa é a realidade ainda,
né? E a gente, então, vem trabalhando dentro dos nossos coletivos para que a próxima geração, né, já venha com esse tipo de trauma, com esse tipo de situação já superado. Né? Então, por isso a importância da educação, dos projetos voltados para dentro das escolas, para os professores, para os alunos, porque as pessoas precisam entender que as piadinhas, que os crimes que eles falam que são só opiniões, não são opiniões e não são piadinhas. Né? Então, a gente precisa ir para dentro das escolas, fazer projetos dentro das escolas, em parceria com as direções, para que eles entendam, se não os pais, os alunos. Né? Bom, meu pai reproduz algo que é LGBTfóbico, algo que é racista, bom, eu sei que eu não posso reproduzir, porque eu aprendi na escola que é errado. Né? Então, a gente tem que ensinar eles a quebrar esse ciclo de violência. Né? E o Elza, então, vem nessa parceria muito forte com o Mães, assim, para que a gente consiga fazer esse tipo de projeto acontecer. Como bem disse a Fábia, ela foi para o centro e foi 1000 vezes pior. Bom, o centro de toda a cidade deveria ser o lugar que mais a gente se sente livre, porque normalmente é no bairro onde as coisas acontecem, pelo visto, em Charqueadas é o contrário, né? Então, bom, o que mudou desde a Fábia adolescente para a Fábia adulta? Alguma coisa mudou em Charqueadas? Não sei, acho que não, sabe? Então, o Elza vem nessa perspectiva de projetos sociais, de controle social, de poder oportunizar para a comunidade LGBT, principalmente, espaços seguros de oficinas, cursos profissionalizantes, projetos de rodas de conversa, para que a gente possa se encontrar, se acolher, se entender, poder ter um espaço seguro para ter um cursinho. Eu não consegui terminar o ensino médio, eu consegui terminar o ensino médio, mas eu não quero ir para a faculdade porque é um espaço violento. Bom, faz um cursinho, vai lá no centro, faz um cursinho, se sente seguro com a gente, né? Agora, em julho, nas próximas semanas, assim, a gente vai trazer para Charqueadas, junto com o Mães e com outros coletivos, um novo espaço, que é um centro de referência para situações de violação de direitos humanos. Nesse centro, então, é onde a gente vai desenvolver essas atividades que eu citei, vai criar esse espaço seguro, esse espaço de encontro, esse espaço de desabafo, para que a gente possa descobrir essa comunidade em Charqueadas, né? Me marca muito quando a Fábio diz que as pessoas se escondem, né? Bom, é verdade, as pessoas se escondem, porque a gente vai fazer um projeto, tu tem que caçar as pessoas em Charqueadas, porque as pessoas se escondem, né? Então, é muito importante que, ao criar um espaço como esse, as pessoas entendam que é um espaço seguro. Bom, naquele espaço eu posso ser o que eu quero ser, né? Então, a gente vem, então, com essa novidade, assim, né? Com esse novo espaço para tentar estimular as pessoas, os adolescentes, principalmente, né? Para que possam, naquele espaço, desenvolver o seu verdadeiro eu fora das paredes violentas, ou da casa ou da escola, né? É exatamente isso, né? Quantas coisas, né, Eduardo, a Fábio falando, né? A Yara, tu falando, assim, a gente se dá conta, quem não se deu conta ainda, né, da necessidade que há da gente estar sempre atento a essas questões, à realidade das pessoas LGBT, que não é fácil nessa sociedade que discrimina realmente, né? Eu quero fazer um registro aqui que nós convidamos também a professora Rose, que é do coletivo Verônica, né, representante, para falar, mas ela não pôde estar aqui presente, né, conosco hoje, por um bom motivo. Hoje ela se tornou avó, né? E é algo maravilhoso, assim, então quero fazer esse registro que a gente convidou, mas da impossibilidade dela estar aqui com a gente, né? Mas sem dúvida deve estar acompanhando e deve estar sempre atenta também a essas questões, porque a luta é de todos nós e ela é uma referência nessa questão também na nossa cidade, né? Mas eu queria ouvir a Yara, assim, Yara, eu também já sei, assim, de que muitas pessoas acabam procurando, né, um espaço para poder falar. E, na verdade, assim, o Mães pela Diversidade, que é queria que falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Como é que as pessoas podem procurar? Hoje tu é a referência aqui na cidade para nós, né, Yara? Mas como as pessoas podem procurar, assim, para entender, né, a ajuda, principalmente da família, que a gente agora está falando na questão da família, né?
Como é que o que tu nos diria em relação a isso, assim, sobre Mães pela Diversidade, né? Bom, o Mães pela Diversidade pode ser acessado através das redes sociais. A gente tem no Instagram, no Facebook, agora até no TikTok. E as pessoas podem entrar em contato ou entrar em contato comigo pelo meu Instagram, meu Facebook, e que a gente tem uma sala secreta no Facebook, especialmente para mães e pais, e aí a gente encaminha cada um para o seu estado, né? Aqui em Porto Alegre, a gente começou entre 3 mães em 2015. E hoje somos já em torno de 200 mães e alguns pais também. E a gente sempre procura participar dos movimentos, mas sem ocupar o lugar dos nossos filhos, né? A gente faz a abertura da parada livre em Porto Alegre, também em São Paulo, em outras capitais onde tem parada e a gente faz parte, né? O Mães pela Diversidade tem o objetivo principal de acolher as mães e os pais, de fazer o processo de escuta. Às vezes as mães chegam para nós bastante machucadas, bastante assustadas, né? Com tanta mudança, com mães de trans, principalmente. A gente tem um grupo um grupo de WhatsApp só de mães de trans de todo o país, e a gente tem recebido muitas mães de trans no nosso grupo aqui do Rio Grande do Sul, né? É muito interessante porque as mães chegam assim em luto, né? E às vezes a gente vê durante a passagem do tempo, assim, e conforme a gente vai tendo as reuniões, a gente tem reunião virtual e também tem pelo menos uma reunião presencial por mês. E a gente percebe, assim, a mudança, sabe, Paula? Eu vejo como é importante a gente ter esse espaço, a gente ter um lugar onde a gente possa falar das nossas angústias com outras mães que também sabem o que é isso, né? E a gente vê, assim, às vezes até mudanças físicas nessas mães, sabe? Eu teve durante a pandemia que a gente começou a fazer reuniões virtuais, a gente via assim mães chegando lá com o cabelo amarrado, sem um batom, com olheira, sem um brinco, nada, né? E arrasadas, assim, muito tristes por não saber o que fazer e por medo. E daí a gente vai conversando, tem também leituras que umas passam para as outras, né? Livros e tal. Temos o apoio de psicólogas, de psiquiatras, de advogados, e isso já vi assim, ó, tem uma mãe que me marcou muito, que agora a gente vê, ela tá sempre de brinco, de batom, parece outra pessoa, sabe? Para ver o quanto que existe também esse crescimento da gente, né? Bom, qualquer mãe, eu acho que quando percebe que seu filho está sofrendo, ela sofre também, né? Então, a gente, quando vê que o filho está bem, a gente se permite ficar bem, né? Mesmo com todo medo, mesmo com a insegurança, né, de onde vivemos, mas a gente percebendo que eles estão bem, a gente consegue se manter bem também, né? Isso é muito importante. Eu acho que o Mães pela Diversidade, eu digo, né, boto a camiseta do Mães, eu digo que eu boto como se fosse uma capa de super. Eu sou uma super mãe quando eu boto aquela camiseta, porque eu vou e eu consigo falar sobre esse assunto assim tão bem que
também foi uma transformação para mim, né? E é muito importante a gente ter o empoderamento mesmo. Eu acho que isso, para mim, é a tradução da palavra, empoderamento. Eu botei aquela camiseta e eu vesti o empoderamento que eu precisava para lutar pelo meu filho, que não é fácil. Não é Essa fácil. palavra. A gente sabe o quanto é difícil, né? A gente poder se sentir segura diante de toda essa situação que a gente vê no dia a dia, né, das pessoas, assim, principalmente para a comunidade LGBT mesmo, né, Yara? Tem uma pergunta para a Fábio aqui, né? Vou passar para a Fábio e as gurias depois podem complementar, porque também é importante que a gente fale um pouquinho, né? Fábio, como é que. A pergunta da Cadinha, né? Ela faz o seguinte questionamento: como é que tu percebe a questão da saúde pública, né, diante do atendimento da pessoa LGBT, né? Na tua unidade de saúde, como é que funciona? Há um entendimento sobre e a percepção, né, das pessoas de forma geral, né? A gente não quer falar especificamente de um lugar, mas assim, tu te sente acolhida, né, respeitada. Como é que funciona isso lá na ponta, né, de fato? Muito Tu tá bom. sem som, tá sem som. Não estão me ouvindo? Agora sim, Estão me ouvindo? Então, sim. olha, na minha, aqui no meu posto aqui de saúde, tudo, eu já consegui tudo com o meu, com o meu nome, com a minha troca de nome, tudo, né? Mas o acolhimento é maravilhoso, porque eu me conheço todo mundo, né? Me dou com todas as meninas. Tem os meus pais, que elas estão sempre aqui, mandando mensagem para mim, resolver as coisas de saúde do meu pai, da minha mãe. Mas eu, assim, eu me sinto muito acolhida mesmo. Com o passar dos anos, isso para mim melhorou muito, né? Porque eu acho que também a maturidade vem da gente também, né? E como todo mundo conhece, eu acabei que, tu sabe que hoje, para mim, aqui dentro da minha cidade, eu não sinto mais, assim, aquilo que me machucava quando eu era jovenzinha, sabe? Não, mas que nem que eu vi que a Era estava falando a respeito daquele negócio do. Ai, me faltou agora. Eu ia falar e agora me esqueci. Daqui a pouco eu me lembro e vou falar de novo. Mas assim, eu me sinto acolhida, assim. Me sinto acolhida, me sinto respeitada. Me chamam pelo meu nome, que, que é o nome que eu escolhi para mim, sabe? É tudo tranquilo, sabe? Fora daqui também, eu já sinto que mudou muito, 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 muito mesmo. Mas é o que eu digo assim. Agora eu me lembrei que a Yara, que ela falou da capa, que ela bota como se fosse uma armadura. Que bom tivesse isso na época para minha mãe e para o meu pai, que não teve, né? Hoje em dia tá melhor, tá muito melhor, mas ainda não está como deveria ser. Então, para mim, a parte do meu pai e da minha mãe foi bem difícil, o entendimento. E umas pessoas com a idade deles também, né? Há mais de 70 anos, né? E eu com uma cabeça assim, ó, muito boa mesmo, vieram. Por isso que eu acho que eu consegui vir assim com essa proteção e com essa cabeça assim de, desse acolhimento, sabe? É, isso contou muito para mim. A ajuda deles, eles estar do meu lado, nunca me abandonar, entendeu? Só que é uma coisa que eu tiro o chapéu, porque eu digo assim, é, poderiam ser umas pessoas mais ignorantes nessa parte da homossexualidade, né, do preconceito, tudo. Não, foi bem tranquilo mesmo. Mas que bom que eu queria que existisse isso que está existindo tudo hoje, né, lá atrás, entendeu? Para eles até entender muito melhor as coisas que acontecem, as coisas que existem, essas coisas que as pessoas se reúnem, tudo. Como eu queria que existisse isso no tempo meu, há uns 15 anos atrás, há uns 15, 20 anos atrás. Foi bem difícil nessa parte, assim, de, de, de não ter essa união, assim, de ter só um grupinho, umas amiguinhas, eu e minhas amigas, algumas lá da São Miguel, umas ali, assim, sabe? Pouquinhas, só era nós reunidas, assim, sabe? Para se proteger, para se defender. Hoje em dia tem essa, essa, essa união toda, essa força toda junto, né? Mas é como a gente estava conversando aquela hora, existe as pessoas não se
não se entregam muito bem ainda. Tem um medo muito grande ainda, né? E eu te digo uma coisa, o Rio Grande, para mim, o Rio Grande do Sul é o mais preconceituoso que existe. O Rio Grande do Sul é o mais homofóbico que existe. Só que aí é que eu te falo, homofóbico para os outros, na frente dos outros, para mostrar para os outros, para fazer um grau, os machistas, isso e aquilo. Porque não é bem assim, não, entendeu? É para mostrar, para afirmar para os outros, eu sou isso, eu sou aquilo, são gays, são trans, mas não é bem assim, não, porque às vezes eu até acho, às vezes, que o Rio Grande do Sul é o mais gay que tem, entendeu? Mas a visão para as pessoas é o mais machista, o mais homofóbico, o mais preconceituoso, o mais racista. É o Rio Grande do Sul. Isso a gente não vai nem discutir. Porque eu já viajei, já conheço muitos lugares e sei das culturas das pessoas e vejo assim que não adianta. Aqui é complicado. E eu acredito que são onde tem mais gay, sabe? Eu vou te dizer. É só mais por afirmar para os outros mesmo, para diminuir as pessoas, sabe? É uma coisa assim, bem, bem chata. Nosso estado é muito machista, né? É, Infelizmente, os machista. casos de violência, e a gente percebe nos dados, nas estatísticas, né, são assustadores. Então, é contra tudo isso que a gente tem que lutar, né? É, Eu é quero verdade. aproveitar o Pode gancho falar, da Eduardo. FAB. Uhum. Eu quero aproveitar o gancho da FAB e só citar um dado. 272 pessoas LGBTs foram mortas em 2022. E esse é um dado extremamente subnotificado, porque 7 estados não participaram dessa pesquisa. Essa pesquisa é uma pesquisa feita pela ANTRA. A ANTRA é uma entidade voltada para a comunidade LGBT. Né? Ela foi financiada por um edital de fundo privado. Então, essa pesquisa ela é totalmente subnotificada e um dos 7 estados que não participou dessa pesquisa foi o Rio Grande do Sul. Mesmo com um governador já assumidamente homossexual, não tivemos o estado dentro dessa pesquisa. Ou seja, são 272 pessoas mortas que a gente não sabe o que era, quem amou, filha de quem, filho de quem, qual é a história dessa pessoa, e o nosso estado não registra as nossas mortes. E estava eu e a Yara aqui concordando com a Fábio, porque sim, já existe um estudo que diz que o nosso estado, sim, é um estado gay, né? Nós somos Gay. maioria no estado. E, ao mesmo tempo, é um dos estados mais tradicionalistas, que faz questão de ser tradicionalista, questão de ser machista, racista, homofóbico, né? Então, bom, se o nosso estado, que tem o primeiro governador gay na história do país que se assume, não tem a responsabilidade de estar em uma pesquisa onde data quantos de nós morrem todos os dias por sermos quem somos, o que vai ser de nós? Né? O que é de nós dentro desse lugar, né? Então, queria complementar essa frase da Fábio, essa fala da Fábio, nesse sentido de que a gente não sabe nem quantos de nós morrem. Quem dirá a gente poder se encontrar, a gente se achar na rua, se achar em espaços seguros, porque não nos garantem nem saber quando que a gente morre, ou como a gente morre, quando a gente morre, né? A gente sabe, sim, que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e pessoas LGBTs. Mas se com a subnotificação a gente já sabe disso, imagina se a gente tivesse realmente o número certo. Então, isso é muito mais grave do que a gente pensa, né? E seria muito importante, né, para a criação de políticas públicas, porque se tu sabe qual é a cidade, qual é o local mais perigoso, tu vai criar políticas públicas para que isso não aconteça, né? E no momento que nem de uma pesquisa a gente participa, a gente não existe. Não existe. E essa questão da subnotificação que a Eduarda coloca é algo assim também que nos preocupa, porque as estatísticas já são grandes, né? Mas se a gente considerar que muitas das situações elas não são registradas, né? E não viram dados,
a coisa ainda fica muito pior, né? A realidade é mais dura e mais triste, né? Então, de fato, e essa questão que tu coloca, de fato, assim, acho que não podemos, nós temos um governador que, né, faz um discurso, mas na prática a gente não tem nenhuma ação efetiva, uma política pública efetiva, né? E se a gente está falando aqui do estado do Rio Grande do Sul, a gente pega o município de Charqueadas, onde a gente cobra, né? E é importante dizer que a gente já apresentou um primeiro projeto de lei que vislumbra essa questão da conquista que é preciso para a comunidade LGBT, que são coisas que a gente, quando pesquisa, tem dificuldade, né, de ver e de perceber essa atuação mais efetiva em relação a práticas, a políticas públicas, a projetos, a ações que realmente estejam com esse olhar atento na questão LGBT. Então, assim, o que a gente percebe, né? Cada vez mais se faz necessário ter esses espaços de diálogo, de conversa, mais de prática efetiva mesmo, né? Porque senão a gente fica apenas só no discurso, que a gente percebe pelos gestores, muitas vezes, né? Nas diferentes áreas. Aí a gente já falou aqui em educação, estamos falando na saúde pública, né? E outras tantas na questão da geração de emprego e renda, a gente sabe o quanto as pessoas sofrem lá no mercado de trabalho, ou como são atendidas no comércio. A Yara já, em outros momentos, abordou essa questão, né, de como as pessoas são tratadas no comércio, quando procuram uma loja para buscar uma mercadoria, ou em outros espaços, né. Então, a gente precisa que as pessoas pensem sobre essa questão, de como a gente está agindo diante dessas questões que a gente traz aqui de reflexão para a comunidade de forma geral, né. Mas, assim, a gente está já com 1 hora, passamos de 1 hora mais de live, né? Não consigo controlar muito bem o tempo aqui, mas sei que já passamos de 1 hora. A conversa está muito boa, acho que é importante a gente ter vários espaços, né? A gente tem feito a nossa página no Facebook, nós temos feito uma ocupação, assim, com fotos, com registro de momentos que a gente tem oportunizado, né? Com a fala das pessoas que realmente vivencia o dia a dia e as experiências, né, as vivências, mas nós temos que partir aqui para nossos encaminhamentos, né? Então, queria que vocês deixassem uma mensagem para a comunidade LGBT, nesse momento que nós estamos vivendo, assim, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, onde a gente tem falando na questão do país, né, do governo federal, nós temos tido aí um avanço significativo na questão dos direitos humanos, e quando a gente fala desse tema, é uma relação, sim, que a gente tem que trazer da questão dos direitos humanos, né? Mas queria que vocês deixassem esse recado, assim, para a comunidade LGBT. Qual é a mensagem que vocês deixam, né, para as pessoas que estão nos acompanhando e que depois vão poder assistir a live e ouvir o recado de vocês? Quem é que quer começar fazendo essa fala? Tu sabe que eu quero desejar, assim, que claro que a gente sempre passa por bastante coisas ruins, né? A gente passa por muita dificuldade, mas eu desejo ainda que todas consigam chegar numa fase que eu cheguei, né? Que é de ter, assim, eu tenho hoje na minha cidade um acolhimento muito bom mesmo, de amizade com todo mundo, né? E eu desejo, assim, que as pessoas consigam atingir essa paz que hoje em dia eu consegui, sabe? Buscar encontrar, assim, comigo mesma. E que, como eu digo, eu consegui, mas é uma luta de todas, né? Então eu gostaria que todas sentissem assim como eu me sinto hoje. Uma pessoa que vive mais em paz, com um trabalho meu, que é algo que não me faz correr risco nenhum, né? É o que eu desejo, assim, que todo mundo consiga botar sua cabeça no seu travesseiro e dormir tranquila como eu consigo. Claro, como eu disse, já passei por muita coisa, é muitos anos, é quase 40 já, né? Mas, se Deus quiser, vão conseguir. Se Deus quiser, vai tudo a partir de cada ano que passar vai melhorar mais. É o que eu torço, né? É o que a gente busca, né? Em ver as nossas amigas conseguindo alcançar a mesma paz que a gente busca, que a gente encontrou, o respeito, né? A admiração, a amizade. Mas eu sempre boto assim, ó, eu acho que a gente também tem que saber respeitar e saber manter um pouco a calma com algumas coisas, porque eu acho que quando tu bate, quando tu apanha, se tu começar
a bater junto, isso se torna uma bola de neve, né? Então, às vezes, muito é o pezinho no chão, muitas vezes, né? Uma hora para tu não conseguir fazer com que aquilo se torne algo assim que te prejudique. Então, eu sempre fui assim, com os meus pés no chão, né? E pensando muito bem antes de fazer as coisas, né? E hoje melhor ainda, eu tô mais tranquila ainda, mais calma ainda, mas já fui bem doida já, né? Mas hoje em dia é o que eu torço para todo mundo, né? Desejo desejo que todo mundo encontre essa paz com a família, com os amigos, com a sociedade, como eu consegui, estou vivendo hoje. É isso. É importantíssimo a sua fala. Que fique essa mensagem para todos e todas, né? E todos. Uhum. E aí, meninas Eduarda, Yara? Então, sabe que ouvi a Fábio falando, assim, Como é que sai? até me tranquiliza o coração. Coisa mais linda, né? Fazia horas que eu não via essa criaturinha ali. E, assim... Não acabou, não estou enxergando aqui elas. Não, saí. Não acabou, Fábio. Só. O que eu quero dizer, assim, para mães e pais que têm filhos LGBTQIAPN+. Acolham seus filhos, amem seus filhos, respeitem, porque a rua é bastante cruel. A rua é violenta e a rua é incerta. Então, essas crianças e adolescentes e adultos precisam de amor, de atenção, de respeito, carinho e cuidado. Procure Mães pela Diversidade, nos procura para conversar, para desabafar, para buscar pelos direitos. A gente, se eu não souber, eu busco saber pego quem sabe, né? Eu estou muito feliz com essa parceria com o coletivo Elsa. A Eduarda caiu assim na minha vida como um anjo, né? Uma pessoa que disposta, sempre positiva e buscou esse local que vai servir para o centro, né? Que eu espero que consiga atender bem, né? Se depender de nós, vai atender bem, mas que consiga atender as pessoas, que as pessoas se sintam fortalecidas ao sair de lá e que consigam enfrentar a sociedade, né? Não é fácil ser criança LGBT, não é fácil ser adolescente e também não é fácil ser mãe de LGBTQIAPN+. Eu passei uma situação na Páscoa que eu não desejo para ninguém, né? Que um louco ameaçou meu filho na rua na madrugada, foi atrás dele de carro e eu estava longe, eu não tinha o que fazer e foi horrível. Se eu não tivesse minhas amigas do Mães pela Diversidade, eu teria pego o meu carro de madrugada, ter vindo da praia para tentar botar meu filho embaixo da minha asa. E eu sei que não é essa a solução, né? Eu fiquei muito orgulhosa porque ele resolveu toda a situação, ele conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer, ele fez BO, ele conversou com a síndica do condomínio, ele foi na delegacia, sabe? Ele fez tudo o que precisava e ele não fraquejou, ele foi forte, ele foi firme e ainda te acalmou. E ainda me acalmou, exatamente. Eu queria muito saber que ele pode sair para trabalhar, né? Porque ele trabalha na noite, ele é drag, saber que ele vai trabalhar e que vai voltar em segurança para casa. Isso eu sei que ainda não é possível, mas eu gostaria, eu espero que daqui a um tempo a sociedade esteja preparada para respeitar todas as diversidades, né? É verdade. Então, deixo o meu recado mais complementando da Fábia, assim. Eu desejo que todo mundo possa viver os seus amores e as suas vidas
com a maior segurança possível. Eu sei que a Verdade. gente só se sente seguro quando a gente garante a nossa segurança, porque se depender dos outros, se depender da rua, nós não vamos estar seguros. E eu tenho a sorte de chegar encharqueadas por viver um amor seguro, que me deixa segura, Exatamente. e desejo que todo mundo tenha esse mesmo amor, não só com outra pessoa, mas com si mesmo, Tá parecendo ali no porque vídeo. amar quem a gente quer amar é algo revolucionário. E a gente ama em conjunto e tem a sorte de amar lutando pelo nosso amor. E isso é libertador. Então, reforço para quem ainda não conseguiu se libertar e se ver livre, de que nós estamos aqui do lado de fora para garantir que quando vocês conseguirem se libertar, a gente tenha a mão para estender para vocês, para garantir conforto, segurança, um espaço seguro para chorar, para viver e para amar, principalmente, que é o que a gente mais quer quando sai desse espaço de violência, né? Amar com segurança, amar e para se sentir livre com isso, né? Então, eu espero que todo mundo possa viver esse amor, essa liberdade, porque a gente só se sente em paz, como a Fábio falou, quando de fato a gente se sente 100% livre e 100% respeitado, mesmo que a gente viva situações de preconceito, a maioria do tempo nós nos sentimos respeitados. Nosso amor nos permite sentir respeitados. Claro. E a gente se empodera disso, né? Então, serão muito bem-vindos no nosso centro de referência, serão muito acolhidos e terão muito amor com nós e por nós com o que a gente faz, né? Então, o meu recado é esse: procurem espaços seguros, nós temos espaços seguros, e vivam os seus amores da melhor forma possível. Ai, que lindo isso, que lindo. Gente, que lindas essas mensagens da Fábio, da Eduarda, da Yara, né? Eu fico, assim, muito satisfeita da gente poder estar aqui nessa noite, falando, mandando esse recado para as pessoas. Quero também mandar um abraço para o Daniel, que mora no meu coração, né? Daniel, que vai assistir depois da live, tenho certeza. E dizer que essa é a nossa forma, realmente, de contribuir com essa reflexão que precisa ser feita sobre a questão da igualdade de direitos, né, entre as pessoas, em qualquer situação, como já foi dito aqui, a questão do respeito, da diversidade, o combate a toda e qualquer forma de discriminação, né, em especial a LGBTfobia, que a gente traz aqui e fala muito sobre isso, dizer que é muito bom poder conversar com vocês, né? Uma coisa que a Yara falou agora, assim, é amem, respeitem, é isso que nós queremos, né? Exatamente. Nós queremos que as pessoas sejam respeitadas e possam amar de todas as formas, e que a gente possa realmente vislumbrar essa sociedade que nós queremos, onde as pessoas consigam viver em paz, como a Fábio colocou, né? E saiam do armário, por favor. Vão ser muito mais felizes saindo do armário. No armário é horrível viver no armário. Saiam. Sei que tem muitos. Vão sair, gente. Vão sair. Olha só. Conheço muitos que não vão. Conheço muitos que envelheceram e não saíram ainda. Vamos sair. Vão sair. Ser feliz, né, Fábio? Ser feliz, verdade. Isso que é importante. Então, eu quero, assim, agradecer muito, muito a participação da Fábio Ferrari, da Eduarda, do coletivo Elza Soares, da Yara, que também representa aqui as Mães pela Diversidade. Dizer que eu fico muito feliz de poder estar dialogando com vocês e que realmente essas nossas considerações cheguem até as pessoas que têm que chegar, que a gente possa sensibilizar todos ao poder público, né? Que faça, implemente políticas públicas, que abram os espaços da coordenadoria, do conselho, para que a gente possa evoluir, transformar, né? Porque nós, como disse a Eduarda, somos resistência à discriminação, ao preconceito, né? Ao racismo, à questão da homofobia, enfim, aos preconceitos que a gente percebe na nossa sociedade. Então, eu quero deixar aqui esse convite para que todos nós possamos somar esses esforços em busca dessa sociedade que nós tanto queremos, né, e almejamos. E que a gente possa um dia, né, poder estar se encontrando novamente, se cruzando por aí, uma outra situação, né, não de estar querendo e precisando reivindicar direitos que deveriam ser nossos, né, naturalmente. Então, Fábio, muito obrigada, né? Um coraçãozinho para a Fábio, para a Eduarda e para a Yara, e que a gente possa continuar na luta, né?
nessa Exatamente. união que nós temos para transformar essa sociedade que nós queremos. Então, muito boa noite, um beijo para vocês, né? Beijo. Fiquem aí tranquilas e vamos à luta sempre, né? Tá? Sempre. Muito obrigada mesmo, gratidão a vocês. Beijo, Yara. Beijo, Eduarda. A Yara, né, Eduardo? Convido vocês para continuar conosco, nos acompanhando nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, né, nas redes sociais do Facebook, porque lá nós deixamos realmente nosso trabalho, nosso compromisso com a questão dos direitos humanos, né, de forma e das políticas afirmativas. Então, beijo, boa noite a todos, a todas e a todos. Boa noite.